Patagônia, uma terra onde o paraíso terrestre toca o silêncio absoluto. Esta é a definição mais vívida dos lugares impossíveis, onde cada metro quadrado guarda um segredo da Era do Gelo. Onde cada passo que você dá pode levá-lo a um lugar onde nenhum ser humano jamais colocou os pés. Então, por que, em meio a todo o barulho e pressa, essa terra ainda consegue preservar tal imperturbável tranquilidade primordial? Poderia isso ser um aviso, ou é a última peça de uma terra primordial? Prepare-se, porque agora, Reader Planeta vai levá-lo em uma jornada por essa vasta terra. Na beira do mapa, a Patagônia é mais do que apenas uma terra. Parece a margem final do mundo, onde gelo, pedra, mar e céu se fundem em uma paisagem que é ao mesmo tempo majestosa e aterrorizantemente impressionante. Estendendo-se pelo sul da Argentina e do Chile, a Patagônia há muito tempo é considerada uma das regiões mais remotas, vastas e pouco povoadas do planeta. Ainda assim, é justamente esse isolamento que a torna um dos destinos mais desejados para quem ama a exploração. É uma terra que não precisa se exibir, mas ainda assim obriga as pessoas a ficarem em silêncio e olharem para cima com assombro. Geograficamente, a Patagônia é um mundo de contrastes marcantes. No oeste, o lado chileno aparece como um labirinto de fiordes, ilhas rochosas, geleiras e florestas temperadas frias. Enquanto isso, o lado leste na Argentina se abre em planaltos secos, pradarias infinitas, salares, lagos glaciais e paisagens esculpidas e erodidas por ventos implacáveis ao longo de milhões de anos. A Patagônia não tem um único rosto. É uma terra de geleiras e vulcões, de oceanos frios e estepes áridos, de lugares transbordando água e outros que parecem quase completamente vazios. Poderosas mudanças geológicas, geleiras ancestrais e climas extremos moldaram a Patagônia no que é hoje, transformando-a em um museu vivo da Terra em escala colossal. Mas a Patagônia não é apenas sobre a natureza. Escondidas por trás dos ventos poderosos e cristas montanhosas distantes, estão camadas silenciosas de cultura que criaram raízes ao longo dos séculos.
Muito antes de exploradores e colonos chegarem, a Patagônia era lar de vários povos indígenas, incluindo os Selknam, Yaghan e Tehuelche. Eles sobreviveram neste clima hostil através de uma adaptação extraordinária, entendendo os ventos, o mar, as estações e o lugar frágil dos humanos dentro da natureza. Mais tarde, ondas de migração da Europa, especialmente colonos galeses e outras comunidades, deixaram suas próprias marcas culturais únicas nesta terra, no fim do mundo. Na Patagônia, a cultura não é barulhenta. Ela não explode como nas grandes cidades. Ela emerge nas pequenas aldeias, no ritmo lento da vida. Em fazendas expostas ao vento, na arquitetura de madeira, nas tradições gaúchas, nos navios antigos e na maneira como as pessoas aprendem a viver humildemente e com resiliência em meio à imensidão da natureza. Antes de a Patagônia se tornar conhecida nos mapas dos impérios europeus, ela foi lar de muitas comunidades indígenas, como os Tehuelche, Selknam, Yaghan e Kawéskar. Eles viveram em ambientes hostis que a maioria dos forasteiros consideraria inabitáveis, sendo renomados por seu estilo de vida de caça e sua habilidade de se mover por terras varridas pelos ventos durante o ano todo. Enquanto isso, grupos como os Yaghan e Kawéskar viviam perto do mar, familiarizados com canais, ilhas rochosas e as águas geladas tão ao sul quanto o Chile e a Terra do Fogo. Notavelmente, sua cultura era inseparável da natureza. Suas roupas, alimentos, abrigos, transportes e até mesmo sua visão de mundo foram moldados por uma profunda adaptação à paisagem patagônica. Quando os europeus chegaram, a Patagônia entrou em uma nova fase cultural. Expedições, missionários, pastores e imigrantes de diversos lugares deixaram sua marca distinta. Dentre esses, a influência dos galeses na Patagônia Argentina foi particularmente única. No século XIX, os galeses se estabeleceram na região de Chubut, com a esperança de preservar sua língua e identidade. Esse é um paradoxo fascinante da Patagônia, uma terra no extremo sul da América do Sul, mas que guarda ecos culturais que vêm até de lugares tão distantes quanto o país de Gales. Isso é o que confere à Patagônia sua cultura discreta, mas tão cativante que existe de uma maneira única, e quanto mais se observa, mais profunda ela se torna, revelando uma riqueza de profundidade, além de sua aparência fria inicial.
E para entender melhor este país, vamos nos aprofundar mais em suas várias localizações e explorar essa linda terra para obter uma compreensão mais profunda. Se houvesse um símbolo visual forte o suficiente para representar a Patagônia, o glaciar Perito Moreno certamente seria um dos candidatos mais dignos. Ao se colocar diante desse glaciar, a primeira sensação não é o frio, é o espanto. Uma parede colossal de gelo azul e branco se ergue como um horizonte congelado, sua superfície esculpida com fraturas profundas, torres irregulares e uma luz estranha que parece brilhar de dentro. Enquanto muitos glaciares ao redor do mundo estão recuando, o Perito Moreno é famoso por fazer o oposto. Ele continua avançando. Esta não é uma massa de gelo silenciosa e imóvel. Ela vive, ela se move, ela racha e se remodela dia após dia. Os sons que ecoam por sua superfície, às vezes, se assemelham a trovões aprisionados dentro de uma vasta catedral de gelo. Então, de repente, uma gigantesca lâmina se solta e cai na água abaixo com um estrondo retumbante, criando um momento que deixa os espectadores tanto eufóricos quanto sem palavras. Além de sua escala e som, há outro detalhe que permanece na memória muito tempo depois de deixar o Perito Moreno: a luz. A cor do gelo muda constantemente com o clima, a hora do dia e o ângulo de visão. Às vezes, ele aparece branco prateado sob nuvens pesadas. Em outros momentos, se torna turquesa, azul-aço ou até um profundo azul safira nas fendas sombreadas. Quando a luz do sol atinge o ângulo perfeito, toda a parede de gelo parece brilhar de dentro, como se uma luz ancestral tivesse sido selada dentro do próprio glaciar. Essa transformação constante significa que o Perito Moreno nunca aparece exatamente igual em dois momentos diferentes. Ele se mantém como uma das paisagens mais extraordinárias entre os lugares impossíveis do mundo. O Perito Moreno é o tipo de lugar que faz as pessoas se lembrarem de quão pequenas elas são, sem fazer com que se sintam ameaçadas. Em vez disso, ele convida ao silêncio. É feroz em seu peso, em sua firmeza, na maneira como existe como uma massa fria, mas completamente natural de poder. Muitos lugares na Patagônia são de tirar o fôlego. O Perito Moreno não é apenas bonito. Ele faz você sentir que a terra ainda está se movendo diante de seus olhos, lentamente, mas poderosamente. Mais ao sul, a jornada para a Terra do Fogo é como atravessar um portão final antes que o continente termine. Este arquipélago há muito está associado à imagem da borda do mundo. O nome Terra do Fogo, que significa Terra de Fogo, se origina dos exploradores europeus que viram fogos queimando na costa gelada no início do século XVI. O que torna a Terra do Fogo única é a sensação de estar na borda de um mundo habitado, não apenas por sua localização extrema ao sul, mas porque cada elemento aqui cria uma sensação de fronteira. A fronteira entre a terra e o oceano, a fronteira entre a floresta e o gelo, a fronteira entre o mundo familiar
e uma natureza quase intocada. Olhando para um mapa, a Terra do Fogo aparece como o último pedaço fragmentado e isolado do continente. Mas ao chegar, ela está longe de ser sem alma. Pelo contrário, possui uma vitalidade tranquila, duradoura e única. Meu Deus, a paisagem aqui é um contraste gritante, coexistindo dentro de um espaço confinado. Há cadeias montanhosas cobertas de neve que descem até o mar. Há florestas do sul densas e úmidas, aparentemente lutando contra o vento a cada hora. Há costas rochosas escuras, frias e implacáveis. E águas prateadas e cinzentas, refletindo o céu em constante mudança. Essa mistura faz com que a Terra do Fogo seja diferente da vasta Patagônia, sendo uma versão mais concentrada, mais nítida, mais fria e, de certa forma, mais misteriosa. A Terra do Fogo não aparece de uma maneira fixa. Às vezes, surge com manchas de luz fria, iluminando as montanhas cobertas de neve. Às vezes, toda a paisagem está envolta em névoa cinza e ventos fortes. Às vezes o mar está tão calmo que quase para de respirar. Então, imediatamente depois, nuvens se juntam, a luz desaparece e toda a terra muda para um tom diferente. Essa constante mudança faz com que a Terra do Fogo seja menos um destino para simplesmente ver e admirar. É um lugar para ser sentido, para estar presente o suficiente para experimentar seu humor em constante mudança. É um lugar onde a terra parece se dissolver no mar gelado e nos ventos fortes, onde a beleza implacável conspira para criar a sensação de que isso é mais do que apenas o fim do continente. Após 3 dias de jornada com Hider Planet, o próximo destino é a cidade de Ushuaia, frequentemente chamada de a cidade no fim do mundo. O que torna Ushuaia especial é sua localização quase inacreditável, aninhada entre as montanhas Marcial ao fundo e as águas gélidas do canal Beagle à frente. Até sua aparência em um mapa é altamente cinematográfica, como uma pequena cidade situada na extremidade da América do Sul, observando o resto do mundo desaparecer para o sul. Lá no fundo, Ushuaia não é apenas um lugar de belas paisagens. Carrega uma história fria e dura, o que torna a cidade muito mais interessante do que sua aparência idílica atual. No passado, Ushuaia estava associada a prisões e exílio. Sua remoteness, clima severo e terreno isolado a transformaram em uma prisão natural, onde escapar era quase impossível neste lugar impossível. Isso confere a Ushuaia um caráter muito distinto. Não é uma cidade nascida da conveniência, mas do isolamento. Cresceu em um lugar onde a natureza era tudo, menos gentil, e, portanto, o caráter da cidade também é resistente, silencioso e um pouco áspero. Não se engane, uma das coisas que torna Ushuaia tão atraente é sua mistura de sensação de fronteira com a vida de cidade pequena. Não é um grande centro com avenidas imponentes. Em vez disso, há um porto, ruas curtas, cafés aconchegantes, museus, edifícios de baixa altura e uma atmosfera onde todos parecem viver muito perto do clima, da luz, do vento. Há algo muito único no ritmo da vida aqui. Para muitos, não é apenas um destino, mas um ponto de partida. Os navios de exploração ancorados aqui
dão à cidade um espírito completamente diferente. Não é apenas um lugar para parar, mas um lugar para se preparar para uma jornada mais além, em direção às águas mais frias e selvagens do planeta. É isso que dá a Ushuaia sua atmosfera única. Ushuaia é mais do que apenas uma cidade no extremo sul. É um lugar onde os humanos construíram sua presença em meio a montanhas, mar e neve. Uma cidade pequena com uma história de isolamento, um espírito de exploração e uma beleza única e arrepiante. Ao estar em Ushuaia, não se sente apenas distante, mas também parece estar no último limiar antes que o mundo familiar dê lugar ao selvagem sul. Se Ushuaia é a fronteira da presença humana, então o Monte Fitzroy é o símbolo do desafio e do desejo de conquistar. Esta montanha não é notável apenas por sua altura ou forma. Ela se destaca pela sua presença. É o pico mais famoso e reconhecível de toda a Patagônia. Um olhar sobre sua silhueta afiada é o suficiente para entender por que ela se tornou um ícone das paisagens mais ao sul da América do Sul. Não arredondada, não suave, Fitzroy se eleva com paredes de granito íngremes, cumes cortantes e uma forma inconfundivelmente desafiadora. Ela aparece quase como um personagem central na paisagem, dominando o horizonte e atraindo todos os olhares para si. O que torna o Monte Fitzroy tão fascinante é a estranha sensação de estar ao mesmo tempo perto e distante. De El Chaltén, a montanha pode aparecer incrivelmente clara em um bom dia, quase como se algumas horas de caminhada pudessem levá-lo até sua base. Mas quanto mais perto as pessoas tentam chegar, mais percebem que Fitzroy é tudo, menos fácil de alcançar. Terreno acidentado, ventos poderosos, clima que muda rapidamente e longas rotas de trekking transformam a jornada até essa montanha em um verdadeiro teste de resistência. Não é o tipo de marco para ser admirado de longe e depois deixado para trás. Fitzroy convida as pessoas a entrarem em sua paisagem, a caminhar por florestas, atravessar vales, passar por lagos glaciais e subir encostas rochosas antes de realmente sentir sua atração magnética. Um aspecto particularmente cativante de Fitzroy é o jogo constante de luz em seus picos. Esta é a montanha que parece adotar uma personalidade diferente ao longo do dia. Ao amanhecer, os picos rochosos podem brilhar em tons vivos de rosa e laranja sob a primeira luz do sol, como se todo o maciço estivesse iluminado por dentro. Ao meio-dia, a montanha se transforma em algo mais frio e afiado, permanecendo com uma clareza poderosa e imponente. É também um dos lugares que melhor representa o espírito de trekking da Patagônia. Mais do que apenas um símbolo para fotografias, Fitzroy é um destino dos sonhos para caminhantes, alpinistas e exploradores em busca da natureza selvagem. As trilhas que levam aos famosos mirantes ao redor de Fitzroy geralmente começam suavemente, passando por florestas baixas, geleiras derretendo, pradarias varridas pelo vento e lagos azuis e frios. Mas no final, a jornada se torna mais difícil, mais íngreme e exigente. É esse aumento gradual da intensidade que torna o momento de ver Fitzroy em sua totalidade tão gratificante. Aqui, a beleza não é revelada imediatamente. Ela se desdobra camada por camada, uma recompensa pela paciência. Diante de Fitzroy, não se vê apenas uma montanha, mas todo o espírito de aventura e liberdade que a Patagônia guarda em suas características mais afiadas e impressionantes.
Além das dramáticas formações rochosas e colossais paredes de gelo, as cavernas de mármore revelam uma Patagônia diferente, mais suave, mais silenciosa e quase surreal. Situado nas águas frias e azuis do Lago General Carreira, este sistema de cavernas de mármore surge como uma escultura criada não por mãos humanas, mas pelo tempo, pelas ondas e pela luz. Aqui, a pedra não é mais dura e áspera. Ela se torna suave em suas linhas, fluida em suas formas e quase poética ao refletir o lago abaixo. Por milhares de anos, as ondas têm continuamente erodido o mármore, criando arcos, colunas, corredores curvados e vazios de formas estranhas. Nada aqui parece forçado ou artificialmente simétrico. Cada curva parece absolutamente natural, como se a natureza tivesse esculpido a pedra com a água, com paciência infinita. Isso é o que faz as cavernas de mármore não apenas bonitas de se olhar, mas também evoca uma sensação de admiração pela passagem geológica do tempo, que é sempre lenta, sempre silenciosa, mas no final cria algo quase surreal. Este não é o tipo de paisagem com apenas rochas cinzas e águas frias que as pessoas geralmente imaginam nas regiões mais ao sul. Nas cavernas de mármore, a superfície do lago reflete nas falésias, mudando constantemente com a luz do dia. Às vezes, as cavernas parecem brilhar de dentro. Em outras vezes, as falésias aparecem com padrões que se tornam como mármore vivo no lugar mais impossível. É essa combinação de água e rocha que cria uma beleza muito diferente do que é comumente visto na Patagônia. Não é violenta, é encantadora de uma maneira mais tranquila, mais sutil, mas igualmente inesquecível. Para apreciar completamente a beleza dessas cavernas, as pessoas geralmente viajam de barco pequeno ou caiaque, chegando perto de cada arco. Uma sensação bem diferente de muitas outras grandes atrações na Patagônia. À medida que o barco entra no espaço entre as formações rochosas curvas, a água fica calma e o espaço diminui. Os sons ao redor parecem diminuir. O vento diminui. Tudo desacelera. Nesse momento, a Patagônia deixa de ser uma terra de espaço infinito, mas se torna um mundo isolado, íntimo e quase meditativo. Após a suavidade, quase surreal, da beleza das cavernas de mármore, o glaciar suspenso leva a jornada a uma paisagem que é ao mesmo tempo fria e azul, majestosa e poética. É a imagem de um glaciar suspenso no ar, como se o tempo tivesse parado no exato momento em que ele escorrega da montanha. O glaciar suspenso, o mais proeminente na área do Parque Nacional Queulá, no Chile, é um dos fenômenos naturais que torna a Patagônia única. Em vez de descer em cascata para o vale, como muitos outros glaciares,
essa massa de gelo para em um alto penhasco, dando a impressão de que está suspensa no ar. De longe, a massa inteira de gelo branco e azul aparece como um enorme tapete frio, cobrindo o lado da montanha. Mas ao observar de perto, percebe-se que não está estacionário. Inacreditavelmente, o gelo ainda está derretendo lentamente. Pequenas correntes de água se infiltrando de dentro, se reunindo e caindo em finas cachoeiras para a floresta verdejante abaixo. Vista do fundo do vale, a massa de gelo parece grande demais para existir naquela posição. Isso faz com que se pergunte o que está segurando-a no topo do penhasco. O resultado de milhares de anos de acumulação de gelo e o delicado equilíbrio entre temperatura, gravidade e topografia. Mas para o observador, essa cena é como um milagre da natureza, um momento onde a lógica geológica parece temporariamente suspensa. Pequenos fragmentos de gelo ocasionalmente se desprendem, escorregando pela face do penhasco e desaparecendo na floresta, criando um sistema vivo onde gelo, água e floresta interagem diariamente. Não é apenas um destino turístico. Ele exibe o delicado equilíbrio da natureza patagônica aqui. O gelo não domina completamente a paisagem e a floresta não ocupa todo o espaço. Esses dois elementos coexistem, criando uma cena que é ao mesmo tempo poderosa e serena. A paisagem faz com que se perceba que a Patagônia é uma terra de ventos fortes e vastas formações de gelo em meio aos lugares impossíveis. Além dos icebergs suspensos e das florestas úmidas da Patagônia Ocidental, a jornada continua para uma paisagem completamente diferente. Se o glaciar suspenso é o equilíbrio entre gelo e floresta, então o Passo Los Caracoles é onde a natureza mostra toda a altura, declividade e poder dos Andes. Isto é mais do que apenas um passo de montanha. É uma das estradas mais impressionantes da América do Sul, onde cada curva oferece uma sensação de espanto e emoção. Localizado na Estrada dos Andes que conecta o Chile e a Argentina, perto de Portillo, o nome Los Caracoles, que significa caracóis, vem da forma da estrada quando vista de cima. As curvas em cotovelo seguem uma à outra, subindo pela encosta da montanha como espirais gigantes. De longe, todo o passo parece um fio fino desenhado na superfície rochosa e árida dos Andes. O que torna o Passo Los Caracoles especial é a sensação de altitude e espaço aberto. Diferente de muitos passos cercados por florestas ou penhascos fechados, este se abre para uma paisagem vasta, onde o céu, as rochas e o vento quase completamente dominam a vista. As montanhas dos Andes se erguem ao redor com uma cor cinza, acastanhada e seca, quase desprovidas de árvores. O espaço parece vazio, mas possui uma beleza única e majestosa. À medida que o veículo navega cada curva, uma nova perspectiva se desdobra, revelando encostas montanhosas, vales e pequenas estradas sinuosas lá embaixo. Para construir essa estrada,
os engenheiros tiveram que projetar dezenas de curvas em cotovelo para reduzir a inclinação e permitir que veículos subissem com segurança até altitudes tão elevadas. A jornada para deixar a Patagônia não termina com uma paisagem de tirar o fôlego, mas com o som lento e suave das rodas de ferro nos trilhos. La Trotita, o famoso trem a vapor antigo da Patagônia, aparece como um nostálgico capítulo final, onde história e paisagem juntas contam a história dessa terra. Frequentemente chamado de o Velho Expresso Patagônico, não é apenas um meio de transporte antigo que restou do século passado. É uma parte da memória da Patagônia. Essa linha ferroviária foi construída no início do século XX, quando a Patagônia ainda era uma terra remota, onde pequenas cidades e fazendas ficavam a centenas de quilômetros de distância. O que torna esse trem especial é que ele ainda opera quase em seu estado original. As locomotivas a vapor de um negro reluzente e os apitos ecoando pela estepe criam uma sensação de tempo retrocedendo. Quando o trem começa a andar, a fumaça branca se eleva para o céu frio e o som rítmico das rodas de ferro ecoa pela vasta extensão da Patagônia. Não era o som da velocidade moderna. A experiência no La Trotita era diferente de qualquer viagem de trem moderna. O ritmo lento dava aos passageiros tempo para observar e apreciar a paisagem. Pelas janelas do trem, as vastas estepes deslizavam lentamente. O vento soprava pelas pradarias, às vezes carregando poeira ou o cheiro da grama seca dos lugares impossíveis. Por décadas, esse trem transportou não apenas mercadorias e passageiros, mas também as histórias do povo local. Portanto, La Trotita é mais do que apenas um veículo histórico. Ele é uma parte da vida da Patagônia, um pedaço da memória coletiva da Terra. No contexto moderno, onde aviões e rodovias encurtaram a distância entre as grandes cidades, La Trotita permanece como um lembrete do passado da Patagônia. Ele mostra como essa terra foi explorada e conectada antes que a tecnologia mudasse tudo. O som da buzina ecoando pela estepe como uma história contada através do movimento. Se houvesse um símbolo visual forte o suficiente para representar a Patagônia, o glaciar Perito Moreno certamente seria um dos candidatos mais dignos. Ao se colocar diante desse glaciar, a primeira sensação não é o frio, é o espanto. Uma parede colossal de gelo azul e branco se ergue como um horizonte congelado, sua superfície esculpida com fraturas profundas, torres irregulares e uma luz estranha que parece brilhar de dentro. Enquanto muitos glaciares ao redor do mundo estão recuando, o Perito Moreno é famoso por fazer o oposto. Ele continua avançando. Esta não é uma massa de gelo silenciosa e imóvel. Ela vive, ela se move, ela racha e se remodela dia após dia. Os sons que ecoam por sua superfície
Às vezes, se assemelham a trovões aprisionados dentro de uma vasta catedral de gelo. Então, de repente, uma gigantesca lâmina se solta e cai na água abaixo com um estrondo retumbante, criando um momento que deixa os espectadores tanto eufóricos quanto sem palavras. Além de sua escala e som, há outro detalhe que permanece na memória muito tempo depois de deixar o Perito Moreno: a luz. A cor do gelo muda constantemente com o clima, a hora do dia e o ângulo de visão. Às vezes, ele aparece branco prateado sob nuvens pesadas. Em outros momentos, se torna turquesa, azul aço ou até um profundo azul safira nas fendas sombreadas. Quando a luz do sol atinge o ângulo perfeito, toda a parede de gelo parece brilhar de dentro, como se uma luz ancestral tivesse sido selada dentro do próprio glaciar. Essa transformação constante significa que o Perito Moreno nunca aparece exatamente igual em dois momentos diferentes. Ele se mantém como uma das paisagens mais extraordinárias entre os lugares impossíveis do mundo. O Perito Moreno é o tipo de lugar que faz as pessoas se lembrarem de quão pequenas elas são, sem fazer com que se sintam ameaçadas. Em vez disso, ele convida ao silêncio. É feroz em seu peso, em sua firmeza, na maneira como existe como uma massa fria, mas completamente natural de poder. Muitos lugares na Patagônia são de tirar o fôlego. O Perito Moreno não é apenas bonito. Ele faz você sentir que a Terra ainda está se movendo diante de seus olhos, lentamente, mas poderosamente. Mais ao sul, a jornada para a Terra do Fogo é como atravessar um portão final antes que o continente termine. Este arquipélago há muito está associado à imagem da borda do mundo. O nome Terra do Fogo, que significa Terra de Fogo, se origina dos exploradores europeus que viram fogos queimando na costa gelada no início do século XVI. O que torna a Terra do Fogo única é a sensação de estar na borda de um mundo habitado, não apenas por sua localização extrema ao sul, mas porque cada elemento aqui cria uma sensação de fronteira. A fronteira entre a terra e o oceano. A fronteira entre a floresta e o gelo. A fronteira entre o mundo familiar e uma natureza quase intocada. Olhando para um mapa, a Terra do Fogo aparece como o último pedaço fragmentado e isolado do continente. Mas ao chegar, ela está longe de ser sem alma. Pelo contrário, possui uma vitalidade tranquila, duradoura e única. Meu Deus, a paisagem aqui é um contraste gritante, coexistindo dentro de um espaço confinado. Há cadeias montanhosas cobertas de neve que descem até o mar. Há florestas do sul densas e úmidas, aparentemente lutando contra o vento a cada hora. Há costas rochosas escuras, frias e implacáveis. E águas prateadas e cinzentas, refletindo o céu em constante mudança. Essa mistura faz com que a Terra do Fogo seja diferente da vasta Patagônia, sendo uma versão mais concentrada, mais nítida, mais fria e, de certa forma, mais misteriosa. A Terra do Fogo não aparece de uma maneira fixa. Às vezes, surge com manchas de luz fria, iluminando as montanhas cobertas de neve. Às vezes, toda a paisagem está envolta em névoa cinza e ventos fortes.
Às vezes o mar está tão calmo que quase para de respirar. Então, imediatamente depois, nuvens se juntam, a luz desaparece e toda a terra muda para um tom diferente. Essa constante mudança faz com que a Terra do Fogo seja menos um destino para simplesmente ver e admirar. É um lugar para ser sentido, para estar presente o suficiente para experimentar seu humor em constante mudança. É um lugar onde a terra parece se dissolver no mar gelado e nos ventos fortes, onde a beleza implacável conspira para criar a sensação de que isso é mais do que apenas o fim do continente. Após 3 dias de jornada com Hyder Planet, o próximo destino é a cidade de Ushuaia, frequentemente chamada de a cidade no fim do mundo. O que torna Ushuaia especial é sua localização quase inacreditável, aninhada entre as montanhas Marcial ao fundo e as águas gélidas do canal Beagle à frente. Até sua aparência em um mapa é altamente cinematográfica, como uma pequena cidade situada na extremidade da América do Sul, observando o resto do mundo desaparecer para o sul. Lá no fundo, Ushuaia não é apenas um lugar de belas paisagens. Carrega uma história fria e dura, o que torna a cidade muito mais interessante do que sua aparência idílica atual. No passado, Ushuaia estava associada a prisões e exílio. Sua remoteness, clima severo e terreno isolado a transformaram em uma prisão natural, onde escapar era quase impossível neste lugar impossível. Isso confere a Ushuaia um caráter muito distinto. Não é uma cidade nascida da conveniência, mas do isolamento. Cresceu em um lugar onde a natureza era tudo, menos gentil, e, portanto, o caráter da cidade também é resistente, silencioso e um pouco áspero. Não se engane, uma das coisas que torna Ushuaia tão atraente é sua mistura de sensação de fronteira com a vida de cidade pequena. Não é um grande centro com avenidas imponentes. Em vez disso, há um porto, ruas curtas, cafés aconchegantes, museus, edifícios de baixa altura e uma atmosfera onde todos parecem viver muito perto do clima, da luz, do vento. Há algo muito único no ritmo da vida aqui. Para muitos, não é apenas um destino, mas um ponto de partida. Os navios de exploração ancorados aqui dão à cidade um espírito completamente diferente. Não é apenas um lugar para parar, mas um lugar para se preparar para uma jornada mais além, em direção às águas mais frias e selvagens do planeta. É isso que dá a Ushuaia sua atmosfera única. Ushuaia é mais do que apenas uma cidade no extremo sul. É um lugar onde os humanos construíram sua presença em meio a montanhas, mar e neve. Uma cidade pequena com uma história de isolamento, um espírito de exploração e uma beleza única e arrepiante. Ao estar em Ushuaia, não se sente apenas distante, mas também parece estar no último limiar antes que o mundo familiar dê lugar ao selvagem sul. Se Ushuaia é a fronteira da presença humana, então o Monte Fitzroy é o símbolo do desafio e do desejo de conquistar. Esta montanha não é notável apenas por sua altura ou forma. Ela se destaca pela sua presença. É o pico mais famoso e reconhecível de toda a Patagônia.
Um olhar sobre sua silhueta afiada é o suficiente para entender por que ela se tornou um ícone das paisagens mais ao sul da América do Sul. Não arredondada, não suave, Fitzroy se eleva com paredes de granito íngremes, cumes cortantes e uma forma inconfundivelmente desafiadora. Ela aparece quase como um personagem central na paisagem, dominando o horizonte e atraindo todos os olhares para si. O que torna o Monte Fitzroy tão fascinante é a estranha sensação de estar ao mesmo tempo perto e distante. De El Chaltén, a montanha pode aparecer incrivelmente clara em um bom dia, quase como se algumas horas de caminhada pudessem levá-lo até sua base. Mas quanto mais perto as pessoas tentam chegar, mais percebem que Fitzroy é tudo, menos fácil de alcançar. Terreno acidentado, ventos poderosos, clima que muda rapidamente e longas rotas de trekking transformam a jornada até essa montanha em um verdadeiro teste de resistência. Não é o tipo de marco para ser admirado de longe e depois deixado para trás. Fitzroy convida as pessoas a entrarem em sua paisagem, a caminhar por florestas, atravessar vales, passar por lagos glaciais e subir encostas rochosas antes de realmente sentir sua atração magnética. Um aspecto particularmente cativante de Fitzroy é o jogo constante de luz em seus picos. Esta é a montanha que parece adotar uma personalidade diferente ao longo do dia. Ao amanhecer, os picos rochosos podem brilhar em tons vivos de rosa e laranja sob a primeira luz do sol, como se todo o maciço estivesse iluminado por dentro. Ao meio-dia, a montanha se transforma em algo mais frio e afiado, permanecendo com uma clareza poderosa e imponente. É também um dos lugares que melhor representa o espírito de trekking da Patagônia. Mais do que apenas um símbolo para fotografias, Fitzroy é um destino dos sonhos para caminhantes, alpinistas e exploradores em busca da natureza selvagem. As trilhas que levam aos famosos mirantes ao redor de Fitzroy geralmente começam suavemente, passando por florestas baixas, geleiras derretendo, pradarias varridas pelo vento e lagos azuis e frios. Mas no final, a jornada se torna mais difícil, mais íngreme e exigente. É esse aumento gradual da intensidade que torna o momento de ver Fitzroy em sua totalidade tão gratificante. Aqui, a beleza não é revelada imediatamente. Ela se desdobra camada por camada, uma recompensa pela paciência. Diante de Fitzroy, não se vê apenas uma montanha, mas todo o espírito de aventura e liberdade que a Patagônia guarda em suas características mais afiadas e impressionantes. Além das dramáticas formações rochosas e colossais paredes de gelo, as cavernas de mármore revelam uma Patagônia diferente, mais suave, mais silenciosa e quase surreal. Situado nas águas frias e azuis do Lago General Carreira, este sistema de cavernas de mármore surge como uma escultura criada não por mãos humanas, mas pelo tempo, pelas ondas e pela luz. Aqui, a pedra não é mais dura e áspera. Ela se torna suave em suas linhas, fluida em suas formas e quase poética ao refletir o lago abaixo. Por milhares de anos, as ondas têm continuamente erodido o mármore, criando arcos, colunas, corredores curvados e vazios de formas estranhas. Nada aqui parece forçado ou artificialmente simétrico. Cada curva parece absolutamente natural, como se a natureza tivesse esculpido a pedra com a água,
com paciência infinita. Isso é o que faz as cavernas de mármore não apenas bonitas de se olhar, mas também evoca uma sensação de admiração pela passagem geológica do tempo, que é sempre lenta, sempre silenciosa, mas no final cria algo quase surreal. Este não é o tipo de paisagem com apenas rochas cinzas e águas frias que as pessoas geralmente imaginam nas regiões mais ao sul. Nas cavernas de mármore, a superfície do lago reflete nas falésias, mudando constantemente com a luz do dia. Às vezes, as cavernas parecem brilhar de dentro. Em outras vezes, as falésias aparecem com padrões que se tornam como mármore vivo no lugar mais impossível. É essa combinação de água e rocha que cria uma beleza muito diferente do que é comumente visto na Patagônia. Não é violenta, é encantadora de uma maneira mais tranquila, mais sutil, mas igualmente inesquecível. Para apreciar completamente a beleza dessas cavernas, as pessoas geralmente viajam de barco pequeno ou caiaque, chegando perto de cada arco. Uma sensação bem diferente de muitas outras grandes atrações na Patagônia. À medida que o barco entra no espaço entre as formações rochosas curvas, a água fica calma e o espaço diminui. Os sons ao redor parecem diminuir. O vento diminui. Tudo desacelera. Nesse momento, a Patagônia deixa de ser uma terra de espaço infinito, mas se torna um mundo isolado, íntimo e quase meditativo. Após a suavidade, quase surreal, da beleza das cavernas de mármore, o glaciar suspenso leva a jornada a uma paisagem que é ao mesmo tempo fria e azul, majestosa e poética. É a imagem de um glaciar suspenso no ar, como se o tempo tivesse parado no exato momento em que ele escorrega da montanha. O glaciar suspenso, o mais proeminente na área do Parque Nacional Queulá, no Chile, é um dos fenômenos naturais que torna a Patagônia única. Em vez de descer em cascata para o vale, como muitos outros glaciares, essa massa de gelo para em um alto penhasco, dando a impressão de que está suspensa no ar. De longe, a massa inteira de gelo branco e azul aparece como um enorme tapete frio, cobrindo o lado da montanha. Mas ao observar de perto, percebe-se que não está estacionário. Inacreditavelmente, o gelo ainda está derretendo lentamente. Pequenas correntes de água se infiltrando de dentro, se reunindo e caindo em finas cachoeiras para a floresta verdejante abaixo. Vista do fundo do vale, a massa de gelo parece grande demais para existir naquela posição. Isso faz com que se pergunte o que está segurando-a no topo do penhasco. O resultado de milhares de anos de acumulação de gelo e o delicado equilíbrio entre temperatura, gravidade e topografia. Mas para o observador, essa cena é como um milagre da natureza, um momento onde a lógica geológica parece temporariamente suspensa. Pequenos fragmentos de gelo ocasionalmente se desprendem, escorregando pela face do penhasco e desaparecendo na floresta,
criando um sistema vivo onde gelo, água e floresta interagem diariamente. Não é apenas um destino turístico. Ele exibe o delicado equilíbrio da natureza patagônica aqui. O gelo não domina completamente a paisagem e a floresta não ocupa todo o espaço. Esses dois elementos coexistem, criando uma cena que é ao mesmo tempo poderosa e serena. A paisagem faz com que se perceba que a Patagônia é uma terra de ventos fortes e vastas formações de gelo em meio aos lugares impossíveis. Além dos icebergs suspensos e das florestas úmidas da Patagônia Ocidental, a jornada continua para uma paisagem completamente diferente. Se o glaciar suspenso é o equilíbrio entre gelo e floresta, então o Passo Los Caracoles é onde a natureza mostra toda a altura, declividade e poder dos Andes. Isto é mais do que apenas um passo de montanha. É uma das estradas mais impressionantes da América do Sul, onde cada curva oferece uma sensação de espanto e emoção. Localizado na Estrada dos Andes que conecta o Chile e a Argentina, perto de Portillo, o nome Los Caracoles, que significa caracóis, vem da forma da estrada quando vista de cima. As curvas em cotovelo seguem uma à outra, subindo pela encosta da montanha como espirais gigantes. De longe, todo o passo parece um fio fino desenhado na superfície rochosa e árida dos Andes. O que torna o Passo Los Caracoles especial é a sensação de altitude e espaço aberto. Diferente de muitos passos cercados por florestas ou penhascos fechados, este se abre para uma paisagem vasta, onde o céu, as rochas e o vento quase completamente dominam a vista. As montanhas dos Andes se erguem ao redor com uma cor cinza, acastanhada e seca, quase desprovidas de árvores. O espaço parece vazio, mas possui uma beleza única e majestosa. À medida que o veículo navega cada curva, uma nova perspectiva se desdobra, revelando encostas montanhosas, vales e pequenas estradas sinuosas lá embaixo. Para construir essa estrada, os engenheiros tiveram que projetar dezenas de curvas em cotovelo para reduzir a inclinação e permitir que veículos subissem com segurança até altitudes tão elevadas.